Declaro aberta a sessão desta tarde, do dia 30, né? 30 de julho, o ano já está indo embora, que coisa, de 2024. Eu primeiro quero lhe dar meu boa tarde, doutor Paulo, e dizer do prazer de tê-lo na nossa Câmara, Quinta Câmara Cível. Na verdade, a doutora Oriana, fazendo justiça, tem mandado todos os processos para o Ministério Público, não é isso, doutora? Dado, mas existe uma recomendação. Não, a Vossa Excelência tem mandado alguns, então. Pois que são de interesse É, tá. Desembargador Paulo Velten, ele não estava mandando, mas voltou atrás e a partir de então começou a encaminhar. Eu, particularmente, e aí eu só estou falando por mim, doutor Paulo, tenho posições já firmadas de que não caberia um encaminhamento. E digo e justifico para Vossa Excelência as razões pelas quais entendo que não caberia um encaminhamento. Mas, Excelência, a senhora me permite, eu também sempre tive, desde que eu cheguei na vara, não é, Abraão? Tive o mesmo entendimento. Só nos casos 178 que for realmente do interesse. Então, só quando envolve criança ou envolve caso de família que eu acho que... Só para eu concluir, doutor Oreno, eu lhe agradeço as colocações. Mas, como dizia, no meu entendimento, por razões que eu vou declinar, não cabe encaminhar todos os processos ao Ministério Público, pedindo todas as vezes a Vossa Excelência, mas que está passível de recurso e eu estou atenta e aberta a receber todas as reprimendas do meu tribunal. Mas, enquanto isso, eu entendo, repito, que não cabe encaminhamento para o Ministério Público, na maioria das matérias a que eu estou me referindo, e aqui nós estamos falando basicamente de empréstimo consignado, na maioria dos casos. Por quê? Porque nós temos, primeiro, uma recomendação do próprio CNJ, que no ano pretérito esteve aqui a fazer uma avaliação, né, das atividades do tribunal, e chegou à conclusão, como acontece em outros tribunais, de que só é encaminhada ao Ministério Público aqueles processos cujo CPC assim determina. Por essa razão, a gente tem entendido que o entendimento do CNJ é correto e tem seguido esse entendimento. Afora isso, e aí já princípios constitucionais, mesmo sabendo e acreditando piamente na importância do Ministério Público na, na, no sistema de justiça como um todo, mesmo entendendo isso, entendemos que os princípios constitucionais de celeridade, eficácia e duração razoável do processo devem prosperar. Nesse sentido, doutor Paulo, eu não tenho encaminhado, mas como disse o desembargador Paulo e o desembargador Oriana, já estão encaminhando e eu vou persistir nesse mesmo entendimento, até que haja, quem sabe, um recurso e eu mude o meu entendimento ou me submeta ao entendimento do colegiado. Agora, quanto à questão de vista, infelizmente, regimentalmente, não há condição de lhe dar vista dos processos, né? Essa é uma prerrogativa dos senhores desembargadores. Não existe regimentalmente a possibilidade da vista desses processos. Essas colocações eu peço aos colegas, se alguém deseja mais manifestar sobre esse caso, que a palavra está franqueada. Desembargador Paulo? Desembargador Oriana? Também não? Então vamos prosseguir. Desembargadora Sônia, eu sei, Ou não? protelar, reconheço os seus argumentos. Agora, eu volto atrás, novamente, volto à minha fala anterior, exatamente porque não estava sendo gravado. Que a minha inquietação é que, de uma pauta de 16 processos, fora um que é o quórum estendido, 2 agravos internos e 3 com manifestação do Ministério Público, 10 processos que são recursos de apelação, o Ministério Público não foi intimado e não apresentou a sua manifestação. Daí foi que eu fiz o meu requerimento, que Vossa Excelência está se manifestando, e pelo pedido de vista. Dessa forma, não sendo entendimento deste colegiado em acatar esta proposição ministerial, devo pedir que está sendo gravado e consignado em ato, que permanecerei
apenas para aqueles processos dos quais o Ministério Público foi intimado. Os 2 que são do agravo e os 3 que o Ministério Público está com parecer, inclusive de mérito nos autos. Obrigado. Perfeitamente, perfeitamente. Bem, dando início, portanto, ao julgamento, a gente começa com o 16º da pauta, que é um processo desembargador Paulo e desembargador Oriana do Coro Estendido, Eu não... o qual foi convocado o desembargador Ricardo e o desembargador Tairone. É a nossa uma discussão, desembargador Ricardo, que nós já temos, nós estamos a discutir aqui há um tempinho, alguns outros processos, sobre a questão do não procurado, né? O relatório, o meu voto e o voto divergente já são conhecidos, penso eu, desembargador Ricardo? Já são conhecidos os votos? Já tem. Desembargador Tairone, o senhor já conhece desembargador Tairone? Está na sala? Está na sala, né? Desembargador Tairone? É porque ele não está se manifestando. Mas ele está na sala? Desembargador Tairone? Abriu? É. Será que está com algum problema lá?
Eu vou apregoar o 6 da pauta, pedindo um pouquinho de paciência para o desembargador Ricardo. Ai, é uma É o honra ele ficar 080 conosco. 1253 38 2023, que tem como apelante Irene Pereira de Souza, apelado Bancos Pan, e é da relatoria do desembargador Paulo, Paulo Welter, a quem passo a palavra. É o sexto da nossa pauta, é o primeiro de preferência. Trata da mesma Sim, matéria, quinto Sim. que é o e mesmo o banco sétimo. também, né? É. Não, são bancos diferentes. Tem pedido de sustentação. Vossa Excelência vai adiantar, então, o voto para. Que é a mesma matéria. Quem Tá. pede a sustentação, presidente? Quem está pedindo a sustentação é o banco, né? É o banco. É a apelação 080. Então, eu vou apregoar o quinto, que é o 080 104384-2023. E qual é o outro? O sétimo. O sétimo, que é o 080 555449, Maria Pereira da Costa e Banco Itaú. Vossa Excelência tem a palavra. Presidente, eu estou aqui antecipando para, eventualmente, o advogado que pede sustentação, se puder fazer essa gentileza com a Câmara, dispensar a sustentação. Eu estou pelo desprovimento em todos os casos, vou ler só a ementa desse aqui. Empréstimo consignado, irregularidade da contratação, litigância de má-fé, por alteração da verdade dos fatos, tendo a instituição financeira comprovado a contratação com a transferência do valor, inclusive para a conta, caracteriza a litigância de má-fé o comportamento da parte que, alterando a verdade dos fatos, nega a contratação. Por isso que eu estou conhecendo de todos eles e desprovendo os recursos. Quinto, sexto e sétimo. Perfeitamente. Os senhores advogados que se fazem presente à sala, eu acredito que já dispensaram, porque não se manifestaram, né? Portanto, eu vou anunciar. Mas eu dispenso sim, Excelência. Ok. Eu vou anunciar. Desembargador Oriano, o senhor acompanha o relator? Também acompanha o relator. O processo, então, sexto, Quinto, sexto e sétimo. quinto, sexto e sétimo, pelo conhecimento e desprovimento do apelo. Desembargador Tairone já está na linha? Já conseguiu? De jeito nenhum, né? Eu acho que a gente vai ter de adiar mesmo, viu, desembargador Ricardo? Não. Tá certo. Será bem-vindo mais uma vez. Obrigado pela sua presença, mas infelizmente a tecnologia tem dessas coisas. Vamos então ao segundo processo de pedido de preferência. Ou não, fique à vontade, desculpa. Microfone. Pronto. Começando por Vossa Excelência, que preside essa Câmara, ao desembargador Paulo Welter, Opa! sempre presidente. E Nosso. Isso. E a querida desembargadora Oriana, que foi aniversariante de ontem. Voltarei aqui na próxima vez. Deve ser na próxima sessão, né? Na próxima sessão. Espero que sim. Então, uma boa e produtiva sessão a todos. Obrigado, desembargador. É uma honra. Verdade. Podemos continuar, né? Então, vamos ao segundo processo da pauta, que é o agravo de instrumento. Essa é pela ordem de preferência, né? Ah, não, desculpem, é o 11º, que é o pedido de preferência. Eu confundi aqui. Nós estamos dando, a senhora secretária está me lembrando que tem dois processos da pauta, que é o terceiro e o quarto, que os senhores advogados façam presentes aqui na sessão, né? E a gente vai dar a preferência nesse sentido. E, por sinal,
São ambos da minha relatoria e eu vou julgar conjuntamente que a matéria é da mesma natureza. E, portanto, eu vou apregoar os dois, que é o agravo de instrumento 080 6927 56 2024, agravante Bradesco Saúde S.A., agravada Osmailde Viana Silva, o primeiro processo. O segundo, que é o quarto da nossa pauta, é o 080 6116 96, melhor, desculpa, isso mesmo, 080 6116 96 2024, agravante Bradesco S.A., agravado Genivaldo Pereira da Silva. Eu pergunto aos nobres colegas se é necessária a leitura do relatório, já que foi disponibilizado. Desembargador Paulo? A gente já leu. Não precisa. Desembargadora Oriana? Eu já li. Também, já. Então, eu passo a palavra ao senhor advogado, pedindo que ele decline do seu nome e OAB. Boa tarde, senhores desembargadores, componente dessa egrégia Câmara de Julgamento do Tribunal do Estado do Maranhão. Meu nome é George Augusto Viana Silva, OAB 11818, e falo pelos agravados, Genivaldo e Osmailde. Como bem relatado pela eminente desembargadora relatora, a questão versada em ambos os processos tem a mesma conotação fática e jurídica. E aí, eu, inicialmente, digo a essa egrégia corte e registro a satisfação que é não só estar na condição de advogado perante essa egrégia corte, mas na condição de advogado do meu genitor e da minha genitora. Portanto, não falo apenas, e talvez não seja o julgamento de conotação apenas técnica para mim, mas também é um julgamento de conotação certamente emotiva. E aí eu recordo de umas palavras de Cora Coralina que dizia assim, que não sei se a vida é curta ou longa demais para nós, mas sei que nada do que vivemos tem sentido se não tocarmos o coração das pessoas. E aí certamente, e aí eu trago a esse colegiado, não apenas a emoção, até porque o colegiado julga com base na razão. E neste primeiro momento eu já me encaminho para destacar a primeira e o ponto nodal de controvérsia veiculado nos autos na origem e perante esse egrégio tribunal. Ambos os agravados vieram perante o juízo de origem e perante esse egrégio tribunal combater a abusividade do plano de saúde, impugnando os reajustes praticados, não com base nos reajustes de plano de saúde individual, desembargadora Sônia. E eu digo isso por quê? Porque a pretensão veiculada por parte dos ora agravados Genivaldo e Osmailde, beneficiários do plano de saúde do Bradesco Saúde, é contra os reajustes, considerando que os reajustes são abusivos, dado o ponto de partida, a média de mercado de reajustes para planos de saúde coletivo. E onde que nós conseguimos esse dado e como que nós fundamentamos essa premissa? A premissa foi fundamentada com dados divulgados no painel de precificação da ANS, que assim como o Banco Central, reúne todos os reajustes de planos de saúde, repito, coletivos, e chega numa média ponderada. E trouxemos ao conhecimento do juízo de origem, que inicialmente deferiu ambas as liminares, sendo os juízos cíveis distintos na comarca de Imperatriz, e o Bradesco Saúde veio a essa egrégia corte com um agravo de instrumento impugnando o arrazoado ali constante. Todavia, e aí eu trago ao conhecimento de Vossas Excelências que em nenhum momento o Bradesco trouxe ao conhecimento, seja no juízo de origem, seja perante essa egrégia corte, quais foram os dados técnicos que trouxeram aos reajustes praticados pelo Bradesco Saúde. E eu chamo a atenção para a importância desse dado técnico, na medida em que trouxemos no memorial, inclusive, de forma tentando trazer o conhecimento da Egrégia Corte, que os reajustes foram abusivos, trazendo um paralelo em gráfico dos reajustes. Os reajustes praticados pelo plano, que de 2019 para 2024 passou de um valor histórico de cerca de R$ 2.400 para um valor de cerca de R$ 6.300, nós temos aí um aumento exponencial na ordem de cerca de 160%, e esclareço a essa Egrégia Corte que em nenhum dos momentos, e aí eu trago ao conhecimento o caso especificamente de Genivaldo, houve qualquer mudança de faixa etária. Houve nesse período, e não
houve mudança de faixa etária e de nenhum reajuste por faixa etária, porque o mesmo já era idoso na época da contratação em 2019. Então, nós temos o Bradesco impondo um reajuste nessa ordem de equivalência de cerca de 160% e defendemos que esse reajuste é abusivo, considerando que no período os reajustes médios, digo e repito, de planos de saúde coletiva, e trouxemos os dados ao conhecimento de Vossas Excelências de forma simplificada no memorial, que consta dos autos e foi entregue à assessoria, que se aplicássemos os reajustes médios de plano de saúde coletivo, nós teríamos um plano que sairia para algo em torno de R$ 3.500. Ou seja, nós temos uma dissonância de valores reais de algo quase que 80%. Cerca de R$ 3.000 de diferença, considerando os reajustes de plano de saúde coletivos no período e o reajuste praticado pelo Bradesco. E aí, esclarecendo a pretensão fática, eu torno e me avanço à pretensão jurídica. A pretensão jurídica aqui, veiculada por parte dos agravados para manutenção da decisão dos juízos cíveis do juízo civil de origem, ela se baseia não somente no inconformismo com os aumentos, mas se baseia na firme jurisprudência do STJ, em especial no item 3 do tema 952 da Corte Superior, que decidiu no sentido de que os reajustes, para que sejam válidos, eles não podem ser aplicados em percentuais desarrazoados ou aleatórios, mas eles devem considerar uma base atuarial. E cadê a base atuarial no caso concreto? O Bradesco em nenhum momento trouxe como que ele coletou e como que ele aplicou esses reajustes, de maneira que me parece, e aí a manifestação e encaminhamento da defesa, que não há qualquer sentido, pelo menos nesta fase do processo judicial que se encontra pendente de instrução na origem, como se manter a pretensão do Bradesco Saúde. Isso porque isso significaria apenas e tão somente o afastamento, a expulsão dos agravados do plano de saúde, na medida em que cada um deles, mantida a decisão do efeito suspensivo, inicialmente deferida pela eminente relatora, eles teriam que pagar algo em torno de R$ 6.400, o que representa um aumento abusivo. Digo ainda que o tema 952 do STJ é aplicável aos planos de saúde coletivo, não por entendimento apenas e tão somente da defesa, mas por parte e entendimento do STJ firmado no tema 116, que diz que a aplicabilidade das teses firmadas no tema 952 são aplicáveis aos planos de saúde coletivo, de sorte que me parece, e aí parece o encaminhamento da defesa, que sem uma perícia atuarial, com dados técnicos, cujos documentos devem ser apresentados pelo Bradesco Saúde no juízo de origem, durante a fase de instrução processual, os aumentos se revelam abusivos e arbitrários. Digo e repito, considerando os dados da ANS para planos de saúde coletivo. E há de ressaltar ainda que Genivaldo e Osmailde, na condição de agravados e beneficiários do plano de saúde, não são apenas um número numa planilha, mas são verdadeiramente pessoas dignas que tentam manter a cobertura mínima de saúde de acordo com aquilo que lhes foi proposto lá em 2019. De sorte que o que se pretende aqui não é uma intervenção desmedida e arbitrária do Poder Judiciário em contratos formulados, mas sim a correção de pontos fora da curva, assim como evidenciados no caso concreto, para que se tenha um contrato que obedeça os regramentos técnicos da ANS e a legislação vigente. E aí, me encaminhando para o fim, eu me recordo que Carlos Drummond de Andrade falava que no meio do caminho tinha uma pedra, e tinha uma pedra no meio do caminho, e que essa pedra pode ser removida e pode ser afastada da vida de Genivaldo e Osmailde, com a defesa e o respeito dos precedentes do STJ encaminhados por parte da defesa. E já finalizando, eu me recordo que no início do mês eu tive a oportunidade de ouvir a desembargadora Oriana elogiando uma pessoa que falou durante uma palestra e disse assim: ele disse tudo que devia e depressa. E com base nisso, eu espero que eu tenha sido claro, objetivo o suficiente e encaminhado as razões pelas quais a defesa de Genivaldo e Osmailde pedem que seja desprovido o agravo de instrumento,
No mínimo para que se aguarde, tenha um processo maduro, com instrução técnica, e para que o juízo de origem sentencie com base em dados técnicos divulgados por parte do banco, porque até o presente momento o que se revela é um reajuste arbitrário e ilegal por parte do Bradesco Saúde. E desde já eu agradeço a atenção de todos. Obrigado, doutor. Primeiramente, eu quero parabenizar o senhor advogado, o doutor George, filho do nosso querido amigo, não no bom sentido, porque foi até no outro dia, o doutor Genivaldo fazia parte, né, da nossa instituição, mas ainda o faz, mesmo que aposentado, mas queria lhe parabenizar, doutor George, pela bela defesa, mas dizer que, infelizmente, eu entendo que o apelo do banco, nesse sentido, deve ser provido. E explico as razões pelas quais entendo assim. Primeiramente, se diga que o plano de saúde coletivo, os valores que estão sendo discutidos, sendo precisa nesses valores, é o reajuste de uma prestação inicial, nos dois casos, que saiu de R$ 4.485,92 para R$ 6.262,92. Isso, 93 centavos. Isso aconteceu em janeiro de 2024. Também é bom que se registre inicialmente que o Superior Tribunal de Justiça já fixou o entendimento que o reajuste de planos coletivos não estão vinculados ao índice definido pela ANS. E Vossa Excelência, no caso o ANS, para os planos individuais, e Vossa Excelência até já afasta essa possibilidade de estar discutindo nesses termos. Contudo, também se diga que já é pacificado pelo STJ e é um entendimento que também nós acolhemos, ou acompanhamos, que não é abusiva a cláusula que prevê a possibilidade de reajuste de plano de saúde, eu falo coletivo, porque nesses casos o que é levado em conta são os custos ou aumento de sinistralidade. O plano de saúde coletivo ele tem uma forma de cálculo diferente daqueles que são levados em conta quando calculado o reajuste de plano de saúde individual. E por isso a ANS, nesse sentido, por não haver essa majoração nesses termos, principalmente de sinistralidade, é que ela interfere tabelando os planos de saúde. Mas nesse caso, repito, nós estamos diante do plano de saúde coletivo, razão pela qual a base fixada pela ANS como indicativo dos planos de saúde individual não podem ser aproveitada. Portanto, eu não vislumbro nesse parâmetro, mas passaremos já para o outro, a existência de prova mínima para se aferir a flagrante abusividade. Por outro lado, no que diz respeito ao caráter abusivo, levando em conta a variação de outros planos de saúde na mesma categoria de coletivo, é bom revisitar, é interessante citar o que diz o ministro Ricardo Vilas Boas, do STJ. E o que diz o ministro, abre aspas, a majoração das mensalidades do plano de saúde em virtude de variação de custos, que é o caso, ou aumento de sinistralidade, e aí nós estamos falando especificamente do plano de saúde coletivo, é possível, a partir de estudos técnicos atuariais para buscar a preservação da situação financeira da operadora, que atende a um coletivo. O reajuste não pode, no entanto, ser declarado abusivo, e é importante destacar aqui, apenas com base nos índices de majoração anuais divulgados pela ANS e nos indexadores que medem a inflação sob pena de ferir o equilíbrio atuarial do plano. E por que destaco isso? Porque houve, é disso que se trata, e é disso que estamos discutindo, houve uma liminar que não permitiu sequer que o plano demonstrasse que a sinistralidade foi a justificativa ou que esses valores praticados estavam justificados em cálculos atuariais que levassem em conta inflação e sinistralidade. Nesse sentido é que a gente tem
e deu em liminar, afastando a liminar outrora concedida pelo juiz da Cor. E é nesse sentido que a gente mantém a decisão, porque é necessário, e mais uma vez cito o STJ e a desta feita nas palavras da ministra Nancy Andrighi. E ela diz o seguinte: a partir do extrato pormenorizado, o incremento na promoção entre as despesas assistenciais e as receitas diretas do plano apurado no período de 12 meses consecutivos anteriores à data base do aniversário, considerada como mês de assinatura do contrato, é que é possível se aferir se houve abusividade. Então, eu não estou dizendo que nesse momento, e é disso que se trata, julgamento da liminar, que há ou não abusividade. Eu estou dizendo que foi prematuro, no meu entender, a liminar conferida para afastar os valores praticados, os aumentos concedidos, antes sequer de se saber todo o contexto em que se deu essa cobrança dessas mensalidades que Vossa Excelência, Vossa Senhoria, aponta como sendo abusivas. Nesse sentido, é que eu conheço do recurso e dou provimento ao recurso promovido pelo banco e já julgando prejudicado o agravo interno que Vossa Excelência também ingressou em face da liminar que fora concedida outrora. É como voto. Convota o desembargador Paulo Welten. Agora, não. Mau contato, sim. Presidente, eu primeiro cumprimento Vossa Excelência, a desembargadora Oriana, os advogados presentes, servidores. Eu compreendo exatamente na mesma linha que Vossa Excelência. Agora, neste caso aqui, o que chama atenção é o fato de que a operadora, Bradesco Saúde, ela não aponta, né, aquele, como é que se diz, os índices, aquilo que justificou. Ele tem aqui um dado, que é uma nota explicativa que tem no outro processo aqui. É o 3 e o 4. O que eu vi nesse caso aqui, que é o 4 que nós estamos julgando agora, é que não há no processo essa planilha. Desembargador, o senhor me permite uma parte? Pois não, claro. Nós estamos apenas discutindo a liminar concedida. Pois é. E a liminar concedida foi feita com base no não contraditório, digamos assim. Foi concedida uma liminar sem que antes fosse ouvido o plano para verificar se havia uma tênue possibilidade de abusividade. É esse somente o contexto. Como disse no meu voto, pode até ser que, ao final, no julgamento, se chegue à conclusão de que houve abusividade. Mas, doutora, se não me permite... porque a senhora vai ter oportunidade. É só nesse contexto. Então, não me parece ser o caso de, nesse momento, ser necessário que o banco trouxesse, a meu juízo, né, esse demonstrativo. É que eu compreendi que essa questão foi o que ele desenvolveu lá em primeiro grau, de que ele não teria sido sequer comunicado das razões pelas quais esse aumento teria chegado nessa ordem de quase 40%. E você, se me permite... Porque quem está com a palavra é o desembargador Paulo. Não, mas eu concedo a parte. Senti a apreensão deles, é que, por exemplo, se a senhora... Eu estou aqui até, vou estar com a relatora, mas eu ainda espero que tenha uma coisa adiante. É que a apreensão deles é com a suspensão da liminar. Suspendendo a liminar, eles vão ficar pagando muito mais o índice que o banco disse. É como diz o doutor Paulo, não veio... O que eu tenho feito nesses casos aí, eminentes colegas? A alegação do consumidor, quando ela é desenvolvida nessa perspectiva, o aumento ele é abusivo, né, ele, portanto, está acima daquilo que pode ser considerado razoável,
E digo isso porque eu não fui informado de como esse aumento se deu. A ANS, Vossa Excelência, coloca aí aquilo que é o modelo jurídico em vigor no país mesmo. Para esses planos aí, ela se limita a acompanhar, né, desde que haja um demonstrativo de como esse aumento está se dando, para examinar exatamente isso, né? E esse é o papel aqui de intervenção mínima do Poder Judiciário, identificar se há aqui uma abusividade. Mas eu não vou divergir de Vossa Excelência assim gratuitamente. Eu estou lhe dizendo isso porque eu tenho concedido Vossa liminares. Excelência nunca diverge Não, gratuitamente. eu tenho concedido liminares, né, indeferido, aliás, os pedidos de liminares que as instituições bancárias fazem nesses casos, porque a demanda é deduzida nessa perspectiva. Ó, o aumento é abusivo e a gestora do plano, Não traz. a administradora do plano, ela notificada, ela não justificou os aumentos. Mas eu não estou conseguindo aqui, pelo PJE, olhar como essa demanda se projeta lá no primeiro grau, de modo que eu vou pedir aqui todas as vênias, as eminentes colegas, para pedir vista desse processo. Tá, eu já estou satisfeito, doutor Jorge, com a sustentação de Vossa Excelência, e vou examinar esse detalhe aí, né, para ver em que medida que essa questão está posta lá no primeiro grau e me comprometo de trazer o voto na próxima semana. Desembargadora Oriana, a senhora espera o voto vista? Sim. Espera o voto vista. Então, nós só vamos adiar o julgamento para a próxima sessão. É o quarto processo, né? É o terceiro e quarto. A mesma situação. O terceiro, eu até vi que o banco traz. Eu tô julgando o terceiro. Ah, não é o dele? São dois São na dois, mesma é o dele e da esposa, situação. pelo que eu entendi. Essa vista dos dois. Tá certo. Essa vista dos dois. Só para esclarecer o desembargador, que é questão de fato, os dois feitos estão sendo julgados de Genivaldo e Osmaíde, marido e mulher, meu pai e minha mãe, que estão na mesma base fática, como disse a desembargadora. Ó, suspendido o terceiro e quarto. Obrigada. Agora vamos ao 11º, que tem pedido de preferência. Deixa eu ver aqui. 11º da pauta. De quem é a relatoria? Desembargadora Sônia. É meu também? Ah. Então, deixa eu só apregoar esse aqui. Oi? Ah. Tem pedido de sustentação? Contra... Ah, tá. Bem, vamos lá. 11º, 080, 125860, 2023, apelante Irene Pereira de Souza, apelado Banco Pan, da minha relatoria, o 12º também, apelante o número 080 183695 2023, apelante Valtrudes Ferreira, apelado Banco Itaú, também da minha relatoria. Ambos discussão. Primeiro e 12º? Eu sei. 11º e 12º da nossa pauta, né? É isso? Ambos são referentes à litigância de má-fé. Eu pergunto aos senhores advogados se encontram na sala se desejam fazer sustentação oral, mas já me adiantando que é pela manutenção da sentença, e por isso eu pergunto a Vossa Senhoria se desejam ainda promover a sustentação. Boa tarde a todos os desembargadores. Eu dispenso a sustentação oral. Estou no número de pauta 12, pelo Banco Itaú. Bem, esses aqui, senhores, eu encaminhei o voto também. De acordo. Pela discussão de litigância, a gente está mantendo a sentença pela litigância. Mantendo. Então, proclamo o resultado pelo provimento, pela manutenção, desprovimento do apelo, na verdade. Que o recurso é da parte. Para os dois.
por unanimidade. Bem, agora, voltando à pauta, eu acho que já foram todos de preferência, né? Falta algum? Está aqui atrás, desculpa. O 13º da nossa pauta, também da minha relatoria, é o 0800 48787 2020, tem como partes apelante Maria de Fátima Pereira Rocha, apelado Banco Itaú. Esse é o 13º, né? Engraçado, não me lembro. O 13º é mais... Da minha relatoria também. 0800 487 87 de 2020? 2020, exato. Eu não estou encontrando aqui na minha pauta. Veja aqui. Isso não é questão da... Isso aqui devia ter... Isso aqui não tem. Compensação não tem. Mas eu não sei se é isso. Vocês receberam, os senhores receberam a Sim, presidente. relatório. Aqui Eu estou dando disponível. parcial procedência para afastar a ordem de compensação, pois não houve prova da transferência do valor. E tampouco os danos morais mantidos por tratar de recurso exclusivo da parte autora. Não houve recurso por parte do banco. Senão eu teria excluído. Com Vossa Excelência, presidente. Desembargadora Oriana? Hein? Não, estou mantendo os danos morais. Estou mantendo porque o recurso é exclusivo da parte autora. Proclamo o resultado pelo conhecimento e parcial procedência nos termos do voto da relatora. O 8º, em ordem de preferência, é o 2º da pauta. 2º da pauta. Também da minha relatoria. É um agravo de instrumento de número 080 6262 40 2024, que tem como agravante o menor JRL, agravada Unimed Maranhão Sul, e eu pergunto aos senhores desembargadores, não é isso? Eu pergunto aos senhores desembargadores se há necessidade da leitura do relatório. Não, senhora presidente. Eu estou, inclusive, acompanhando Vossa Excelência. Eu sei. E que já há, inclusive, não há pedido de sustentação. Está pedido de sustentação? Tem, desculpa. O advogado se faz presente à sala? Sim, desembargadora. Doutora Janaína, tem advogado pela outra parte? Não. Doutora Janaína, eu estou acolhendo o seu pedido, estou dando provimento ao agravo de instrumento, e eu pergunto se Vossa Senhoria deseja ainda manter o pedido de sustentação. Nesse caso, não há necessidade. Boa tarde a todos, não cumprimentei anteriormente. Boa tarde, doutora Janaína. Eu vou passar, então, a palavra ao Ministério Público. Ok. Doutor Paulo? Ratificando o parecer do nobre procurador Francisco Barros. Foi pelo conhecimento e provimento. Doutores, senhores desembargadores, no primeiro momento, nesse agravo, nós não conferimos a liminar porque a parte não juntou a comprovação da negativa. Mas, no segundo momento, após constituído contraditório, ficou bem claro que houve uma negativa, até porque o plano de saúde entendeu e entende que, por não conferir esse atendimento, não conceder o requerimento que foi feito para atendimento, por entender que não estava coberto e porque, em segundo momento, teria sido requisitado esse procedimento, teria sido requisitado por fisioterapeuta. De fato,
A requisição é por fisioterapeuta, mas tem uma coisa, um detalhe interessante nesse processo. São duas crianças e são gêmeas. E você vê, na solicitação do exame, há um requerimento da fisioterapeuta, mas há um requerimento da pediatra que se vê nitidamente que houve um equívoco. Ela bota o nome do paciente em cima e embaixo o nome do outro gêmeo, né? De sorte que essa requisição, até porque são gêmeos, mesmo sendo, ao que me parece, da leitura dos autos, que o Joaquim Losato Leocádio tem um quadro mais grave que o outro, mas a toda evidência, se não for promovido o tratamento que é indicado, o quadro tende a se agravar, o que comprova o dano a exigir que se conceda essa liminar. E mais, a comprovação junto à Natjus que esse procedimento é recomendado, né? É possível de ser utilizado nesses casos, especialmente pela imaturidade, eu digo no sentido de idade das crianças, e nesse sentido o tratamento de osteopatia seria o ideal para o tratamento que é solicitado. Nesse sentido, eu estou modificando a liminar que outrora não deferi, como disse, por falta de comprovação da negativa, tão somente, mas agora estou conhecendo e dando provimento para determinar que a agravada autoriza a realização das sessões de osteopatia no agravante, conforme prescrição médica da pediatria, no prazo de 5 dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000, limitada a 30 dias, nos termos da fundamentação supra, julgando praticado o agravo interno que a parte tinha promovido em face da minha negativa de liminar. É como voto e pergunta ao senhor desembargador Paulo Velto como voto. De acordo. Desembargador Oriana? De acordo. Engraçado, eu faço osteopatia, não imaginei que pudesse ser tratado um tipo de procedimento dessa ordem. Interessante. Já fiz também com o doutor Hudson. Para a coluna. Proclamo o resultado pelo conhecimento e provimento do agravo nos termos do voto do relator. O 8º processo agora da pauta, que é o 9º processo de pedido de sustentação. Deixa eu só voltar aqui à pauta. Equatorial? É essa mesmo. 9º processo. Eu sei. Apelação 0800-245-47-2023, apelantes Equatorial, apelado apelantes, como assim bota direto isso? Tu não botou a parte? Ele é apelante? Apelantes Equatorial, sim, primeiro apelantes Equatorial Maranhão, segundo apelante Absalão Pinto Lopes e outros. Relatoria do desembargador Paulo Velto, a quem passo a palavra. Vai ter sustentação? Tem pedido de sustentação. O que eu estou dizendo aqui no relatório, presidentes pares, é que... Eu dispensaria, desembargador. Vossa Excelência já leu? Eu fiz um ajustezinho aqui no voto de um modo geral, mas sem mudar a essência. Mas o senhor está votando? Não, estou só no relatório. Aqui para dizer que eu estou... que o recurso, o que ele está devolvendo, desembargador Oriana? A sentença lá foi de parcial procedência, condenando a Equatorial no pagamento de 5.000. A título de danos morais, ela não dá os danos materiais e lucros cessantes. A Equatorial defende que não há prova do próprio evento que é atribuído a ela, que foi a oscilação de corrente elétrica que gerou o suposto incêndio no domicílio das partes, lá no imóvel deles. Eles perderam tudo, né? E os apelantes, eles recorrem
para a majoração desse dano moral de 5 para 10 mil e também para a concessão de perdas e danos. Basicamente é isso aí, É, o relatório. o advogado ou advogadas fazem presente a sala? Boa tarde, Doutora excelência. Luana, Isso. boa tarde. Decline do nome e do seu número da sua OAB. Luana Oliveira Vieira, OAB 68437. Eu falo pela primeira apelante Equatorial Maranhão. A senhora tem a palavra, doutora, pelo prazo regimental. Perfeito, obrigada. Inicialmente, eu gostaria de cumprimentar a todos os presentes, aos desembargadores, doutor Paulo Velto, desembargador relator, desembargadora Sônia, desembargadora Oriana, ao ilustre representante do Ministério Público, meus colegas advogados presentes, serventuários de justiça, desejo a todos uma boa tarde. Excelências, conforme consta do relatório, trata-se de um incêndio ocorrido no interior da propriedade dos primeiros apelados. Conforme consta dos autos, os primeiros apelados atribuem a responsabilidade desse incêndio à Equatorial Maranhão. Todavia, o que a gente depreende da análise das provas produzidas nos autos, e aí para esse aspecto que eu quero chamar a atenção de Vossas Excelências, é que não houve responsabilidade da Equatorial por esse sinistro. Não foi estabelecido, por meio das provas, Excelência, um nexo causal. E por que eu estou dizendo que não foi estabelecido por meio das provas do nexo causal? Se Vossas Excelências observarem a foto do medidor de consumo dos apelados, podem observar que o medidor está intacto. Esse é o primeiro ponto de prova que eu trago a Vossas Excelências, ponderando que, acaso o incêndio tivesse partido da rede de energia elétrica da Equatorial, por uma sobretensão, esse medidor certamente teria indícios, estaria chamuscado, teria indícios de que esse incêndio teria começado fora da propriedade. Mas essa não é a única prova na qual a Equatorial ela se arrima para que combater a sentença, entendendo que não há nenhum nexo causal. A outra prova que nós destacamos da prova é o laudo do ICRIM, órgão oficial juntado pelos próprios autores, que é, Excelências, inconclusivo. Se Vossas Excelências pegarem a parte final do laudo, lá no tópico da conclusão, é dito claramente que não é possível concluir pelas causas do incêndio. Não é possível, está dito aqui. Não há dúvidas que houve incêndio, que houve um dano material, embora não se possa precisar, dadas as considerações técnicas citadas acima, a causa do sinistro. Então, baseado neste laudo, esse documento, que é o principal documento, a prova pericial, a prova técnica, que é capaz de atestar se de fato o incêndio é de responsabilidade da Equatorial ou não, é baseado nesse documento que a Equatorial entende e traz a Vossa Excelência a inexistência de nexo causal. O fato incêndio ocorreu. Esse fato, ele não é discutido. A questão que nós discutimos e que nós trazemos hoje à tarde é a responsabilidade da Equatorial. Excelência, nem todo incêndio terá como causa um evento termoelétrico. Nem todo incêndio terá como responsável a concessionária de energia elétrica. A gente sabe que existem outras inúmeras causas que podem gerar um incêndio, causas essas, inclusive, de origem interna à propriedade, que são de responsabilidade aí dos consumidores. E aí a Equatorial, não só arrimada nessa prova, que é o laudo do ICRIM, inconclusivo, mas trazendo também um laudo a partir dos estudos feitos naqueles dias na rede elétrica, a Equatorial demonstra, de todas as formas, que não houve variação de tensão. Daí porque não há que se falar em responsabilidade por parte da Equatorial nesse sinistro. E aí o nosso laudo técnico, Excelência, ele é elucidativo e ele é esclarecedor no sentido, inclusive, de trazer conceitos, porque o autor, ele alega que teria tido uma superpotência de 440 watts. E o nosso laudo esclarece, Excelência, que isso nada mais é do que uma grandeza. 440 watts não é uma potência elevada, pelo contrário, o ferro de gomar que a gente usa em nossas casas, ele tem uma potência muito maior do que essa e é usado cotidianamente em nossas residências com tranquilidade, tem a possibilidade de vir a causar um incêndio dessa natureza.
Então, esse laudo feito por engenheiro eletricista, Dr. Clóvis Bosco, ele demonstra que não houve responsabilidade por parte da Equatorial, não houve sobretensão, e ele se baseia fundamentalmente no laudo do próprio CRIM, que eu volto a dizer, é inconclusivo. Então, por essas razões, nós entendemos que, ao contrário do que decidiu a nobre magistrada de primeiro grau, não restou estabelecido nexo causal, e não pode a Equatorial ser condenada a arcar com um dano moral ao qual ela não deu causa. E aí, já adentrando, nas contrarrazões de apelação do autor, que pretende ter a sentença reformada para o fim de auferir danos de ordem material, lucros cessantes e perda de equipamentos, eu gostaria de destacar, Vossas Excelências, que esse dano não restou comprovado. Por que esse dano não restou comprovado? Os lucros cessantes, porque, se Vossas Excelências observarem, as notas fiscais juntadas aos autos estão em nome de uma pessoa jurídica que não faz parte do processo. Uma pessoa jurídica que não sabemos se é uma empresa de pequeno, médio porte, de grande porte, não sabemos do seu quadro societário, quem o compõe, se é uma firma individual. Se Vossas Excelências observarem as notas fiscais, estão todas em nome da empresa. Só um minuto. EV de Souza. EV de Souza. A empresa não faz parte do processo. Aqui nós temos como autores apenas pessoas físicas, daí porque a Equatorial entende que não tem nenhum dano material a ser ressarcido aos efetivos autores da ação. E com relação aos materiais supostamente perdidos, também não está comprovado, Excelências, quais foram esses materiais, se eles de fato estavam ou não no imóvel e de quem era a propriedade desses materiais, porque a única prova que os autores juntam nesse sentido são algumas faturas de cartão de crédito, onde eles teriam supostamente adquirido esses materiais. Não há outra prova que possa demonstrar a perda de materiais deste comércio e de propriedade de algum desses autores. Se Vossas Excelências observarem, nós temos aí 6 autores, se não me engano, nessa ação, e existe a fatura de cartão de crédito em nome de um, com supostas aquisições do material que teria supostamente sido perdido no incêndio. Então, a prova dos autores, Excelência, data máxima vênia é frágil, ela não comprova o dano material, que a gente sabe que é um dano que precisa ser cabalmente comprovado, daí porque a gente entende que esse recurso dos autores não merece prosperar. Esses são os argumentos que eu trago a Vossas Excelências. Eu agradeço a atenção de todos. Boa tarde. Boa tarde, doutora. Muito obrigado. Desembargador Paulo Welter. Presidente, eu estou conhecendo de ambos os recursos e estou dizendo aqui no essencial que a decisão recorrida, ela afirma que o dano decorreu de falha na prestação do serviço e se baseia nos depoimentos de 2 pessoas. A sentença está toda baseada nesses 2 depoimentos, Vossa Excelência já deve ter examinado. Euridene de Souza Lopes, que é esposa do apelante, Absalão, e interessada no litígio. Não pode. E Patrícia Alves Souza, que esta última depoente, ela menciona apenas a existência de prejuízo decorrente do incêndio. Veja, esse prejuízo que foi mencionado por essa pessoa, de forma absolutamente genérica, não foi suficiente para convencer o juízo. Tanto é que ele indeferiu esse pedido de danos materiais. Não há nenhuma outra prova no processo. Aí vem a perícia criminal que foi feita lá. Foi feito um laudo de vistoria. Não estou nem me reportando a esse parecer do assistente da Equatorial. Mas o laudo feito pelo perito, nomeado pelo juízo, que é o perito criminal que fez a perícia lá, não foi nem o nomeado. E o que ele conclui lá, o laudo? Que não é possível precisar
se a carga elétrica fornecida pela empresa responsável estava adequada ao funcionamento do referido conjunto, nem determinar a origem da ignição, ou seja, o início do incêndio. Não é possível determinar de onde ele veio. Então, o que se percebe aqui? É um processo que ele teve uma instrução absolutamente deficiente, né? E nesse ponto, eu me lembro do velho mestre Renan Lotufo dizer que a prova no processo, ela quase que não é matéria de direito, ela é matéria da habilidade dos advogados, né? Então, ele não produziu a prova, ele alega, mas não produz a prova do fato, né? O ministro Moreira Alves costumava dizer que alegar sem provar é como sino sem badalo, né? Não ressona. Então, aqui, nós estamos diante da falta de um dos pressupostos, fundamentais da responsabilidade civil, que é o nexo de imputação, né? Não se há como retirar da regra geral de que cada um responde pelos seus atos, né? Essa é a regra geral do direito das obrigações. Tem um jurista holandês que ele tem uma frase que é curiosíssima quando ele vai tratar de obrigações, que é o seguinte: na responsabilidade civil, a regra é a irresponsabilidade. Cada um responde pelos seus atos, né? Para fugir dessa regra, a exceção é você comprovar que um terceiro é o responsável pelo prejuízo que se alega. E aqui não tem essa prova. Então, eu estou caminhando o voto. Eu dei até uma melhorada nele, né, porque ele estava realmente enxuto demais. Eu dei uma melhorada nele, mas eu estou mantendo essencialmente aqui dizendo apenas que dou provimento ao recurso da Equatorial para o fim de julgar improcedente, né, e considerando prejudicado o recurso, o apelo do Absalão, que é o segundo apelo, já que, sendo julgado improcedente a ação, não há que se cogitar de elevação de danos morais e nem de concessão de danos materiais. A sentença deixa assim entrever ali que o próprio juízo não estava muito convicto. Não. Tanto é que ele não deu os danos materiais, ele fixou uma indenização de danos morais relativamente baixa para um caso desse, porque ali mesmo, no fundo do peito, ele queria julgar improcedente. Ele ficou certamente ali sensibilizado com o drama da família e deu aqui esse valor, mas a gente aqui me parece que não pode, né? Sem ter elementos probatórios mínimos, portanto, essa que é a decisão, presidente. Eu fiz agora me avisou a senhora secretária que nesse processo o Ministério Público se manifestou e eu queria fazer a correção passando a palavra para o doutor Paulo. O parecer do Ministério Público, eu vi ainda há pouco aqui do colega, ele vai se adequar exatamente ao voto do relator, né? Então, eu vou modificar em parte e acompanhar o voto do Voto do relator. relator. Perfeitamente. Obrigado, doutor Paulo. Como vota a desembargadora Oriana? Eu tinha até anotado aqui com o relator para descer esses danos morais para dar ao menos 2.500, mas a sua me comprovou que o nexo de causalidade, as suas explicações realmente não existem. Não só em conclusividade da perícia, mas a perícia pode estar do lado da Equatorial, porque as oscilações existem. Eu já fui daqui de São Luís fazer, desembargadora Sônia, uma inspeção em Barra do Corda, fica lá 2 dias morando em Barra do Corda, no fórum, para ver se essas oscilações aconteciam e dava prejuízo aos fazendeiros mesmo. Na hora que da oscilação, ela vai embora e as máquinas não funcionavam. E realmente lá foi eu considerei procedente a indenização na terceira civil e aqui também o tribunal. E o STJ confirmou, mas havia prova mesmo. Não só a vistoria e lá no fato, e aqui a gente vê que não tem nexo de causalidade, pelo menos o nexo de causalidade não está provado. Eles devem ter tido prejuízo no comércio mesmo, se não me engano era o comércio, mas não há. Eu voto com o relator. Certo. Ele era o advogado. Era o Faz tempo, hein? Era de Barra Faz do tempo. Corda.
Não é? Quando Faz Vossa tempo. Excelência ainda tinha Era- cabelos pretos. Era 1900 e pouco. Eu tenho uma memória, mas eu tenho. Fui lá no 7 de setembro, fiquei 2 dias. Apesar de que esses cabelos brancos ia lá eram dos nas últimos 2 fazendas anos. para ver se realmente, na hora que faltava, era um caso interessante. Na hora que tinha oscilação, as fazendas deixavam de funcionar e eles tinham prejuízo mesmo com a produção. Bem, eu também Ele acompanho. sabe que existe. Agora, esse caso aqui de São Bernardo, tem como. Eu também acompanho o voto do relator e fazendo todas as mesmas, reforçando tudo que já foi dito e também entendendo. É evidente que há oscilação, ninguém desconhece isso, mas nesse caso específico, não há provas da. E Nexo de também causalidade. concordo com Vossa Excelência que parece que o pecado está na instrução desse processo. Eu também Ele não acho. foi muito bem instruído pela parte, de sorte que, se houve, de fato, oscilação, poderia ter sido instruído de outra forma, e isso acabou por prejudicar, em tese, porque também pode ser decorrente de má. Não podemos descartar também que isso pode acontecer Não existe. Não, pela não revisão. Nós temos de fazer, principalmente morando em ilha, a revisão de todo o exatamente, sistema foi o que de. faz. E assim, por exemplo, Do todo o lá onde sistema eu de moro, fiação elétrica. onde eu Então, lá moro, isso vou não está citar uma pessoa descartado. aqui de testemunha, mas a pessoa sabe. Arrebenta nas holandeses um transformador, aí falta energia para a gente. Como eu tenho trifásica, falta Segura, de um né? lado da casa e segura um pouco. Mas aí a gente tem que. Sempre queima um aparelho, não só do meu prédio, como de vários. Aí a gente tem que dar conhecimento para a Equatorial. E a Equatorial realmente manda providenciar, manda fazer perícia, tudo. Ok. Proclamo o resultado por unanimidade pelo conhecimento e provimento do agravo, porque o recurso é da semana, é isso? Da Equatorial. Equatorial. Pronto. O outro é prejudicado. Bem, eu fiz sem querer e peço as minhas escusas ao advogado que deve estar na sala. Existiu um terceiro processo na ordem, que é o 9º da pauta, e não sei por que razão eu pulei, mas voltamos agora. É o 302/34/2019, que tem como apelantes Autopeças Só Diesel Limitada, apelado Bunger Fertilizantes S.A., relatoria do desembargador Paulo Velten, a quem passo a palavra. Aqui a apelação ela é interposta contra a sentença proferida pelo juiz da primeira vara de Balsas, que rejeitou os embargos de terceiro opostos pela apelante, aí já mencionada por Vossa Excelência, por entender que ela não possui vínculo jurídico com o imóvel penhorado, que, na verdade, está registrado em nome do próprio executado, sendo legal, portanto, o ato de constrição que, num processo de execução, foi promovido pela apelada Bunge Fertilizantes S.A. Nas razões do recurso, a apelante Autopeças Só Diesel sustenta que exerce efetiva posse sobre o bem penhorado, que é utilizado de boa-fé e há vários anos, para o exercício de suas atividades econômicas, sendo desinfluente o fato de o imóvel estar registrado em nome do executado, pois os embargos de terceiros não têm natureza petitória. Sustenta ainda que o magistrado de base proferiu julgamento antecipado, sem apreciar o pedido de provas, violando o princípio da não surpresa. Afirma que juntou o título de aforamento expedido pelo ente municipal, que deveria, diante das impugnações da apelante ao documento, ser intimado para intervir no feito. Acrescenta que promoveu as sessões sobre o imóvel em cumprimento da sua função social, fato que consolida o direito da recorrente sobre o bem, cuja posse deve ser protegida, e, no mais, defende a impenhorabilidade do imóvel por se tratar de bem indispensável ao exercício de sua atividade econômica, tanto mais porque já existe outro bem do executado devidamente penhorado na ação de origem. Requer a reforma da sentença, a fim de que seja anulada ou sucessivamente reformada com o acolhimento dos embargos e desconstituição da penhora. Nas contrarrazões, a apelada Bunge Fertilizantes defende preliminarmente a existência de inovação recursal, pois a alegação de que exercia posse sobre o imóvel
por conta de acessões realizadas, está sendo deduzida pela primeira vez neste recurso e não constou da inicial dos embargos de terceiro. No mais, defende que não há comprovação de posse, domínio ou acessões sobre o imóvel, eis que a apelante, que é uma sociedade empresária, da qual o executado é sócio, exerce simples ato de detenção sobre o bem a ensejar, quando muito, mera posse precária. Acrescenta que, conforme esclarecido pela Prefeitura, o imóvel penhorado está em endereço diverso do local em que a apelante mantém sua sede, afirma que a apelante deixou transcorrer o prazo fixado para a especificação das provas, inexistindo violação ao princípio da não surpresa e, por fim, defende que deve ser rejeitada a alegação de impenhorabilidade do imóvel porque não há prova nos autos de que a apelante lá exerça efetivamente sua atividade econômica. É, em síntese, o relatório, presidente. Obrigada, desembargador Paulo Welten. Doutora Flávia, está na sala? Advogada do apelado, peço que se manifeste, declinando o nome. Boa tarde, Excelência, estou na sala. A senhora tem 15 minutos, doutora. Decline do seu nome ao AB, por favor. Flávia Sandron Trevisoli, OAB São Paulo 247.438. A senhora tem a palavra. Boa tarde. Oi, obrigada, Excelência. Boa tarde a todos, cumprimento os ilustríssimos desembargadores, servidores e colegas aqui presentes. Bom, como bem já relatado pelo ilustríssimo relator, tratam-se de embargos de terceiro, opostos pela apelante Sodísio, por dependência à ação de execução proposta pela BUNG, né, pela apelada, em face de Luiz Antônio Vieira, que é o executado, sob justificativa de que o imóvel matriculado sob o número 9007 do cartório de registro de imóveis de Balsa, penhorado na ação executiva, em que pese ser da municipalidade possuir como detentor do título de aforamento executado, estaria em posse e serviria de sede para suas atividades empresariais, motivo pelo qual essa possuiria legitimidade para oposição dos embargos de terceiro. Todavia, excelências, a apelada ela demonstrou nos autos que o imóvel sobre o qual possui penhora dos direitos do executado fica localizado em outro endereço, né, e não no informado pelo apelante, quando da oposição de seus embargos, e também restou comprovado nos autos que a apelante jamais cumpriu com seu ônus probatório, eis que não comprovou ser possuidora, detentora do domínio útil ou proprietário do referido bem, deixando inclusive transcorrer o prazo para indicação das provas que entendia ser pertinentes ao julgamento do feito. E desta feita, sobreveio a acertada sentença de improcedência dos embargos de terceiro, pois a apelante ofendeu o princípio do duplo grau de jurisdição, resultando na supressão de instância, sendo descabida a análise por este egrégio Tribunal de Justiça do pedido de reconhecimento de posse do imóvel por conta das aceições que teriam sido realizadas no bem, e também não houve a comprovação da posse, domínio e ascensão do imóvel pela apelante. Enfim, não ocorreu ofensa ao princípio da decisão surpresa, tendo em vista que não houve apresentação de provas, né, no momento processual oportuno para tanto, e essa deixou assim findar-se o encerramento da instrução probatória e com a prolação da acertada sentença e da impossibilidade de proteção legal pela alegada impenhorabilidade do bem, tendo em vista que a apelante não provou sequer que é possuidora ou detém o domínio útil sobre o imóvel. E também a questão da impossibilidade da manutenção dos efeitos da liminar que obstou a apelada de prosseguir com os atos constritivos na ação de execução, pois não há que se falar em manutenção enquanto pendente julgamento do recurso de apelação contra a sentença revogatória dessa ordem.
bem como pelo fato de que a apelante não conseguiu comprovar a probabilidade do seu direito ou mesmo o perigo da demora. Por todas essas razões, excelências, a apelada ela requer seja negado provimento ao recurso, mantendo incólume a sentença recorrida, que julgou acertadamente improcedentes os embargos de terceiro e manteve rígida a penhora sobre os direitos do executado, senhor Luiz Antônio Vieira, em relação ao imóvel em comento. Eu agradeço a todos pela atenção, uma boa tarde. Obrigada, doutora. Passa a palavra ao relator. Presidente, desembargadora Auriana, eu estou conhecendo do recurso e estou aqui afastando logo de plano essa alegação de nulidade da sentença. O juízo intimou as partes para especificação das provas, está aí no ID de número 3345-4304, e a parte apelante deixou transcorrer em habeas o prazo fixado, então não teve aí nenhuma ofensa ao devido processo legal e nem violação do princípio da não surpresa. Eu estou também rejeitando aqui a alegação que ela faz, de que, veja, Vossa Excelência, o município teria que intervir no feito por conta de uma impugnação que a recorrida ela teria feito com relação à certidão de aforamento. Não está aqui, não tem nenhum proveito para o julgamento dos embargos essa questão, porque não tem conexão com a relação jurídica subjacente da ação de execução, então estou afastando também. No mais aqui, presidente, só para ir direto ao ponto, o que acontece aí? O sócio dessa apelante, ele contratou lá os produtos que essa empresa de fertilizantes vende, ele é um fazendeiro, e não pagou. Então, aí ele sofre uma execução, né, no contrato, e a Bunge penhora um imóvel que é da propriedade dele. Está no nome dele registrado em cartório. E ele está alegando aqui, empresa, que em nome da empresa ele vem para o processo, dizendo que tem a posse do imóvel e que a empresa dele, portanto, não pode ser alijada do imóvel, né, diante de uma dívida. Cito aqui, tem o entendimento do STJ que é possível, né, que o sujeito venha, por meio dos embargos de terceiros, defender a posse, né, quando a posse, e aqui eu cito um julgamento que ele é um leading case da relatoria de um ministro, um dos primeiros ministros da composição original do STJ, ministro Romildo Bueno de Souza. Ele lá se envolve lá um voto muito brilhante, a partir dali que se começou a compreender a possibilidade da defesa da posse, quando a posse ela está fundada em um contrato. Ela é uma posse legítima fundada em um contrato. E aqui não é o caso. Veja, Vossa Excelência, presidente e desembargadora Oriana, que esse cidadão, ele chega ao ponto, e isso aqui foi que me impressionou, de oferecer, depois dessa discussão no processo, ele oferece, isso está na certidão, no registro de imóvel, ele oferece o imóvel, esse mesmo imóvel, em garantia de uma dívida com outro credor. Quer dizer, a estratégia dele, ele alega sempre a posse em nome da empresa, o imóvel está registrado no nome da pessoa física. Ele se vale desse imóvel como garantia real de obrigações que ele contrai. Então, a defesa máxima vênia aqui dos embargos de terceira é fragilíssima, né? De modo que eu estou aqui de forma muito resumida, mas o voto detalha tudo, e eu deixei disponível para as colegas, também fiz aqui algumas correçõezinhas, mas não mudei nada na essência, de modo que eu estou conhecendo e negando provimento ao recurso para manter a constrição determinada pelo juízo, né? E aqui, diante da improcedência e em razão do trabalho adicional prestado pelos advogados aqui da apelada em grau recursal, eu estou majorando os honorários de sucumbência de 15% para 20%.
do valor atualizado da causa. É nesse sentido que eu voto. Né? Desembargadora Oriana? Eu acompanho o relator. Aceitando fortemente. Também acompanho o relator e proclamo o resultado. Por unanimidade, pelo conhecimento e desprovimento do apelo. Bem, voltamos ao curso. Doutora, muito obrigada pela participação. Obrigada, uma boa tarde. Uhum. O primeiro processo da pauta, voltando ao curso regular, é de um conhecido nosso no sentido de um advogado que sempre pede que seja trazido da virtual para presencial, para furar fila, e eu estou mandando de volta para a virtual, porque ele não se faz presente. E aí nós passamos para o 10º, é da minha relatoria. E o 10º processo? Primeiro. Até já temos entendimento consagrado, mas o doutor Gustavo, ele pede 10 sustentações, não comparece nenhuma. Com a relatora, que não tem... Mas eu não gosto de furar fila. Eu vou mandar para a virtual. E passamos, então, ao 10º processo da pauta. Também é da minha relatoria, que 08-27-709-86-2021, apelante Emídio Felipe Azevedo, apelado Cima Empreendimentos do Brasil S.A. O advogado também pediu sustentação, mas eu confesso a vocês que, neste caso específico, eu vou julgar, porque seu Emídio se faz presente à sessão, aquele senhor que se faz presente ali, desde o início da sessão, o senhor advogado do seu Emídio não se fez presente. Na verdade, quem pediu sustentação foi o advogado do apelado, que não se faz presente, não se fez presente, mas em homenagem, em respeito ao senhor Emídio, que está aqui desde cedo, eu vou promover o julgamento do processo, que é a apelação 082-770986-2021, que tem como apelante Emídio Felipe Azevedo, apelado Cima Empreendimentos do Brasil S.A. Como disse, não tem sustentação e eu vou passar imediatamente ao voto. Esse processo, Vossa Excelência, receberam o relatório, o voto. O nobre advogado entrou com essa ação anos depois, com uma ação totalmente prescrita, senhor Emídio. Não estamos entrando, senhor Emídio, no mérito se o senhor tem direito ou não. O que nós estamos dizendo, o que eu estou dizendo no meu voto, é que o prazo para o ingresso da ação se deu por prescrito, mesmo considerando, como considerou a juíza, 5 anos, mesmo considerando 10 anos, há uma distância de 34 anos entre os fatos e a cobrança. De sorte que, repito, eu não estou dizendo que o senhor não tem direito, eu estou dizendo que o senhor ingressou com a ação 34 anos depois. E na justiça nós temos prazos para ingressar com os pedidos, sob pena de não termos fins na demanda. De sorte que, infelizmente, senhor Emídio, como digo, sem entrar no mérito, eu estou conhecendo do recurso, mas negando o provimento por estar prescrito de forma inafastável o direito reclamado. Como vota o desembargador Paulo Velter? De acordo, Vossa Excelência. Também acompanho Vossa Excelência. Proclamo resultado por unanimidade, pelo conhecimento e negativa do provimento ao apelo nos termos do voto do relator. Bem, voltemos, então, aqui ao resumo. O 11º da pauta já foi, o 12º também, o 13º da pauta... Já foi? Ah, tá certo, desculpa. Então, é porque eu não marquei aqui. 14º. 14º é da desembargadora Oriana. É a apelação civil 080-460361-2023,
Apelantes Oliveira, Transportes e Logística Limitada e outros. Apelado cartório do primeiro ofício da comarca de Açailândia. Relatoria desembargadora Oriana, a quem passo a palavra. Fazer um resumo também, trata-se de apelação civil apresentada por Oliveira, Transporte e Logística Limitada. Tem advogado? Não, é um processo que eu pedi o destaque. Tá. Eu sei porque... Trata-se de apelação apresentada por Oliveira Transporte e Logística Limitada, objetivando a reforma da sentença proferida pelo juiz de origem, que nos autos da suscitação de dúvida promovida pelo cartório do primeiro ofício da comarca de Açailândia, deu razão ao oficial registrador e confirmou a vedação, a averbação do registro relativo de imóvel pertencente à sociedade empresarial Sunil Irmãos Galete Limitada. Em atenção aos princípios da celeridade, economicidade e presteza, adoto como relatório a exposição fática encartada no parecer da Procuradoria. Então, os senhores tiveram acesso ao voto, está lá o parecer da Procuradoria. Com base nisso, pugna pelo provimento do apelo a fim de obter a reforma do julgado, autorizando o registro da escritura. Acontece, por exemplo, não sei se porque a senhora... Desembargadora, a senhora terminou o relatório? Só passar a palavra ao doutor... Ali, tá... Hein? Eles não conversassem agora. Seu Emílio, eu queria lhe pedir para o senhor ou não conversar, ou então conversar lá fora, porque está interrompendo a votação. Tá bom? Tá. Não posso agora. O senhor pode... Depois. O senhor, por favor, vá lá para fora para conversar, tá bom? Tá. Aqui no 202... O senhor converse com o seu filho lá fora, senhor Emílio, por favor. Aqui, nesse caso... Tem parecer ministerial. É o parecer ministerial. A senhora quer que eu leia? Não, é o que eu vou falar para se a senhora acabou o relatório. Pode passar, doutora. Doutor Paulo. O parecer ministerial é no sentido de conhecimento e desprovimento do recurso, pois trata-se aqui da questão da inscrição do imóvel, onde era de uma empresa sociedade limitada, alguns sócios já são falecidos, carece isso de um inventário para que fosse definido nesse sentido. E o Ministério Público ele optou nesse sentido, né? Desprovimento do recurso, pelo conhecimento. Obrigado, doutor Paulo. Desembargador Oriana, como vota? Doutora, compulsão dos autos, percebe que a sentença é recorrida, apesar de concisa, aponta expressamente os motivos. A senhora podia falar mais próximo do microfone. Convencimento do juiz, do magistrado, não sendo imprescindível que aponte especificamente este ou aquele dispositivo legal. Portanto, não se constata a incidência de quaisquer das hipóteses previstas no parágrafo 1º do artigo 489 anteriormente citado. Dessa forma, tem-se por suficientemente fundamentada a sentença recorrida, bem como respeitado o postulado do artigo 93, inciso 9 da Constituição Federal, pelo que rejeita a preliminar suscitada. Superada essa fase, envolvendo o exame do mérito, tem-se que a matéria é atinente à suscitação de dúvida proveniente do cartório do primeiro ofício da comarca de Açailândia, que se negou a realizar o registro de escritura pública translativa de domínio de um imóvel pertencente ao acervo sucessório da sociedade empresarial Sunil Irmãos Galete Limitada. Pois bem, a suscitação de dúvida é procedimento de natureza administrativa, regido pela Lei 6.015/73, Lei de Registros Públicos, e que tem cabimento quando há incerteza ou quaisquer exigências a ser cumprida relativamente ao registro imobiliário, na hipótese da discordância por parte do apresentante. Nesses casos, o oficial encaminha a matéria ao juiz competente para ações registrais, a quem caberá sanar a dúvida. Dito isso, no caso dos autos, nota-se que o imóvel cujo registro relativo é pleiteado compõe o acervo sucessório da sociedade Sunil Irmãos Galete Limitada, a qual é composta por 5 sócios, quais sejam Lourenço Antônio Galete, José Carlos Galete, Paulo Braz Galete, Rafael Galete e Rafael Carlos Galete.
Ocorre que desses 5 sócios, 3 já se encontram falecidos. Lourenço Antônio Galete, processo de inventário 192 de 2006, tramitando na 4ª Vara Civil desta comarca. Paulo Braz Galete, processo de inventário 44.084, 2006, tramitando na 3ª Vara também da comarca de Açailândia. E Rafael Galete, sem notícia de abertura de processo de inventário. Ora, tratando-se de sociedade por cotas de responsabilidade limitada, com a morte dos sócios, faz-se imprescindível a liquidação de suas cotas, sendo que os direitos derivados delas passam a ser exercidos pelo inventariante do espólio até que se realize a partilha. É o que se extrai da dicção do caput do artigo 1028, combinado com o parágrafo 1º do artigo 1056 do Código Civil, em verbis. Artigo 1028. No caso de morte de sócio, liquidar-se-á sua cota salvo. Artigo 1056. A cota é indivisível em relação à sociedade, salvo para efeito de transferência, caso em que se observará o disposto no artigo seguinte. Parágrafo 1º. No caso de condomínio de cota, os direitos a ele inerentes somente podem ser exercidos pelo condômino representante ou pelo inventariante do espólio de sócio falecido. Portanto, tendo ocorrido o falecimento de 3 dos 5 sócios da empresa, era de rigor a devida comprovação de quitação das cotas dos decujos ou a substituição dos falecidos pelos representantes legais dos inventários, de modo a atestar que o imóvel cuja venda é pleiteada não coube a nenhum deles. Em último caso, tal comprovação poderia ser suprida pela apresentação de alvará judicial autorizando a venda do bem imóvel. Contudo, nada disso foi providenciado, motivo pelo qual agiu com acerto o magistrado de 1º grau, não reclamando reparo à sentença recorrida. Em tais condições, conheço o recurso e nego-lhe provimento, mantendo incólume a sentença de 1º grau. É como voto. Obrigada, doutora Ariana. Pedindo todas as vênias, me adianto que vou divergir de Vossa Excelência, porque entendo que, nesse caso, não se trata até de não conhecimento desse recurso. Deixa eu só lhe voltar e explicar. O artigo 202 da lei diz assim: da sentença poderão interpor apelação com os efeitos devolutivos e suspensivos o interessado e o Ministério Público e o terceiro prejudicado. A rigor não seria cabível, porque se trataria de um processo administrativo. Mas nós temos precedente aqui da Corte, voto do desembargador Bonfim, desembargador Guerreiro, desembargador Zé Jorge, desembargador Raimundo Barros, desembargador Castro, e são estes aqui permitindo que haja apelação. Certo, mas eu tenho também, no meu entender, uma jurisprudência que se coloca... derruba estas. Não, derruba, né? São pontos de jurisprudência, é uma interpretação, né? Mas, como dizia Vossa Excelência, eu vou divergir, porque entendo que não se trata de conhecimento porque a matéria de ordem administrativa é meu juízo, né? E faço, portanto, a leitura do meu voto de forma... Doutora, só um minuto, eu vou lhe permitir depois a senhora se manifestar. O Superior Tribunal de Justiça entende que a sentença, e aqui vou fazer a leitura do voto, porque realmente ele é uma coisa muito técnica, proferida em solução à dúvida suscitada pelo oficial de registro de imóveis, apesar de homônimo no ato processual do artigo 203, parágrafo 1º do 215, que fala em sentença, é um ato decisório administrativo. Esse ato não possui as mesmas características das decisões previstas nos artigos 485 e 487 do Código de Processo Civil de 2015. Além disso, o recurso previsto no artigo 202 da Lei de Registros Públicos, apesar de ter a mesma denominação de recurso judicial, apelação, nos artigos 1009 do CPC e 513 do mesmo diploma, também possui natureza administrativa. E essa observação é feita no recurso de relatoria do ministro Antônio Carlos Ferreira, por unanimidade, julgada em 23 de 11 de 2016. Nesse aspecto, qualquer que seja a decisão proferida no procedimento de dúvida, sobre ela não pesarão os efeitos da coisa julgada judicial, sendo certo que a discussão pode ser reaberta no campo jurisdicional, por meio de um processo adequadamente instaurado, com ampla cognição e regular trâmite pelas instâncias do Poder Judiciário.
até porque conferir status de coisa julgada judicial à decisão administrativa, que reitere-se, analisou exclusivamente os aspectos formais do pedido de registro, teria como resultado a impossibilidade de se discutir outros assuntos relativos à pretensão de qualquer dos interessados na esteira do que dispõe o artigo 508 do Código de Processo Civil. Assim, apesar do Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça e da Lei de Registros Públicos chamarem a decisão do juiz de registros públicos de sentença, ela possui natureza administrativa, repito, a meu juízo, conforme essas mesmas normas a qualificam. Tanto é verdade, e aqui peço destaque, é que o próprio artigo 209 da Lei de Registros Públicos diz que, não satisfeito com a decisão do juiz de registros públicos, pode a parte interessada procurar via judicial para questionar a decisão administrativa. Em outro viés. Nesse viés, a indicação de forma administrativa da suscitação de dúvida, que não somente difere da contenciosa, mas também da jurisdição voluntária, refuta a tese de que a apelação, recurso legalmente previsto das sentenças, da dúvida registrada, implicaria sua processualidade / judicialização. Então, entendo, da sentença proferida nesse caso, caberia recurso administrativo ao Corregedor-Geral, por força do artigo 35, inciso 38 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Maranhão e artigos 265 e 266 do Código de Norma da Corregedoria. E aqui cito, nesse sentido, a jurisprudência já citada, que trata especificamente e cuja ementa é a seguinte: recurso especial, direito administrativo, procedimento de dúvida registral, natureza administrativa, impugnação por terceiro interessado, irrelevância, causa ausência, não cabimento do recurso especial. É nesse sentido, portanto, que não conheço do presente recurso, é como voto. Desembargador Paulo Velto, como vota Vossa Excelência? Penso que eu tinha aqui examinado o processo na perspectiva de tratar como um recurso de apelação mesmo, né? Mas você está chamando a atenção para um caso aí que, inclusive, parece que a Corregedoria trata dessa forma, né? Agora, desembargadora Oriana, ela traz essa previsão aí da Lei de Registros Públicos que é expressa, né? Aqui tem, parece que uma antinomia jurídica, assim. Ela diz assim, ó, impugnada a dúvida, né, o juiz proferirá sentença no prazo de 5 dias. E da sentença cabe recurso de apelação. A questão do direito, né? A beleza do direito aqui, né? A preocupação que tem a desembargadora Sônia para ter destacado o processo, que eu não imaginei que fosse por conta dessa fundamentação, ela de fato chama atenção desse detalhe, né? Porque de repente nós vamos estar extraindo, retirando da parte a possibilidade de exaurir a instância administrativa. Eu vou deixar, então, presidente, para examinar essa questão também no pedido de vista. Que aqui todas as duas... todas as duas posições elas são bem apoiadas, né? O que eu preciso só entender aqui é se esse conflito aí não seria só aparente, né? Se o que o legislador aqui menciona já é uma revisão ou não da decisão administrativa, né? Que ele fala em impugnação da dúvida. Mas eu vou me comprometer com o colegiado de fazer um estudo aí, revisitando inclusive lá as decisões da Corregedoria, para a gente ter essa discussão aí já. Teria razão de ver a natureza, que essa decisão não tem natureza, certeza mesmo. Deixa também como pedido de vista. Uma coisa que eu nem disse no voto, me chama também a atenção, porque o apelado é o cartório do primeiro ofício da comarca de Açailândia, que não tem personalidade jurídica. Pois é. Bem, seria a própria titular, né? Exatamente. É um caso bem interessante. Eu disse, nós temos verdade. um nogórdio hoje que é esse, né?
Bem, então, adiado, né? Pedido de vista. Qual é o processo da pauta? Nós temos O algum? 15º da pauta é destacado. Desembargador, o senhor não quer, nós não quer, vamos adiar esse 14º, que é a coisa do não procurado. 14º, né? Não é isso? Ou 15º? O 15º. Não, é porque a gente... É o 15º e o 16º é o não procurado. Vamos ver o que decide o quórum estendido? Pronto. Porque Não, aí, com que é o quórum aquele estendido, primeiro, né? é aquele princípio do colegiado que eu me submeto, mesmo fazendo ressalva na minha decisão, se no órgão estendido ficar entendido que o não procurado não constitui amora, eu vou me submeter fazendo as ressalvas na minha decisão. Perfeitamente? Tiramos de pauta. Adiado para a próxima sessão. Aí a gente julga junto com o quórum estendido. Vamos ver o que decide de lá. Vamos sortear. Tem sorteio? Sorteio virtual. Tá, vamos proceder ao sorteio antes de encerrar. Qual é essa aí? O sorteio para qual é? Virtual. Ah, Virtual. tá. Temos duas divergências? Eu sei, só duas. Abraão, onde que diz? Só não precisa. Ah, para sortear? Em 1987, eu descaso. Por que o advogado faz uma coisa dessa? Desembargador Marcelo Carvalho, sorteado. E quem mais? Desembargador Raimundo Barros. Bem, esgotamos a pauta. Agradeço a presença de todos, inclusive e principalmente do doutor Paulo Avelar, pedindo a ele ou convidando ele para a próxima vez se fazer presente, que aqui nós não temos muita coisa, mas temos uma água gelada e um café quente. Boa tarde, doutor Paulo.